5 dicas para você dormir melhor. Olá, meus consagrados! Eu sou o Dr. Mário Koga. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Fico muito feliz de você estar aqui junto conosco, acompanhando nossos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre sono, mas antes de nós iniciarmos o nosso tema, eu queria que você deixasse sua curtida, que você compartilhasse esse vídeo com alguém, que você fizesse sua inscrição no nosso canal. O nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos e você faz parte dessa comunidade. Deixe aqui o seu comentário também, que isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo ele tem relevância e vai chegar a muitas outras pessoas para que nós possamos aumentar cada vez mais o conhecimento da sociedade sobre saúde mental. Então vamos para o nosso vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre sono. E o sono é um dos hábitos de vida mais importantes que nós precisamos desenvolver. Você sabia que a insônia ela é muito prevalente nos brasileiros? E a insônia ela tem diversas causas, né? Então pode ser devido a um quadro de ansiedade, pode ser devido a um quadro de depressão, pode ser devido a um quadro de um transtorno bipolar, causando uma dificuldade de iniciar, manter ou finalizar o seu sono. Você acorda muito cedo, né? Na maioria das vezes, no entanto, a insônia ela não tem uma causa propriamente dita. Na maioria das vezes, o maior problema é uma questão comportamental. O seu dia a dia não está sendo adequado, você está cometendo alguns deslizes e por isso o seu sono tem sido de menor qualidade. O nosso mundo aí avançando, né, cada vez mais moderno, cada vez mais contemporâneo, cada vez mais acelerado, com as informações sendo cada vez mais rápidas na nossa sociedade, com as redes sociais, a gente tem uma tendência a ter um perfil mais ansioso, um perfil mais acelerado. E a ideia do sono é que você realmente tenha um processo de descanso da sua mente. E muitas pessoas não conseguem entrar nesse processo de descanso porque os seus pensamentos eles estão muito acelerados de uma maneira geral devido à nossa sociedade moderna. Então a gente precisa ter alguns comportamentos que vão ser fundamentais para que o seu sono seja de qualidade. O que acontece na maioria das vezes é que o indivíduo ele começa a dormir mal, devido a essa insônia ele se sente mais cansado, mais sobrecarregado no dia seguinte, ele tem uma sensação de que os seus pensamentos não estão legais, uma dificuldade de atenção, uma falta de foco, e aí ele começa a desconfiar de diversos outros transtornos, né? TDAH, depressão, ansiedade, e muitas vezes só melhorando o sono você já vai conseguir melhorar muito a sua qualidade de vida. Quando você fica um longo tempo sem dormir bem, o que pode acontecer sim é que você desenvolva alguns quadros, como ansiedade e depois até um quadro depressivo, mas tudo começando nesse sono irregular. Então vamos lá para nossas 5 dicas e a última ela é uma surpresa. Se você ficar até o final, você vai descobrir a dica bônus, a dica de ouro aí, que você não vai ver em nenhum manual sobre higiene do sono que nós vamos dar para você nesse vídeo. Vamos lá! A primeira dica é a seguinte: se exponha à luz solar logo pela manhã. Entenda que nós vivemos o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o ciclo do sol e da lua, da noite e do dia. Nesse ciclo circadiano existem 2 hormônios principais. O primeiro hormônio é a melatonina, que ela começa a ser produzida no período da noite, e aí essa melatonina vai fazer com que você consiga entrar no seu sono de uma maneira adequada e aprofundar ele também de uma maneira adequada. E durante o dia você não deveria produzir melatonina. Quando nós despertamos, nós começamos a produzir cortisol, que é um hormônio mais de estresse. Desde que esse cortisol esteja nos níveis adequados, esse cortisol pode te deixar mais atento, mais produtivo, com mais energia. O que acontece na maioria das vezes das pessoas que sentem uma certa sonolência, um certo cansaço no início do dia, é que elas ainda têm melatonina no seu cérebro e o cortisol ainda não conseguiu deixá-las mais despertas. É o caso daquelas pessoas que precisam estudar logo pela manhã, trabalhar logo pela manhã e sentem que não estão rendendo muito bem. Só que quando você se expõe à luz solar logo no início do dia, o que acontece é que você inibe toda a produção de melatonina e começa a liberar mais cortisol sobre o seu cérebro.
fazendo com que você consiga funcionar de uma maneira mais adequada. Quando você inibe essa produção de melatonina, você já dá uma sinalização para o seu cérebro que quando ficar à noite, essa melatonina começa a precisar subir no seu cérebro. E aí você vai começar a dormir de uma maneira adequada. Por isso que, doutor, mas o que tem a ver se expor à luz solar logo do dia e dormir bem à noite? É justamente isso, né? A gente começa a dormir bem quando o nosso dia começa a ser mais adequado. E aí a gente já começa a chegar à noite mais cansado, já começa a chegar à noite com a liberação de outras substâncias no nosso cérebro que vão fazer com que o nosso sono seja mais adequado. Existem pessoas que não se expõem à luz, ficam nos seus escritórios, ficam no seu home office, ficam dentro das suas empresas e devido a isso o seu cérebro ele não consegue entender que o dia começou e a melatonina continua sendo produzida ali. Quando chega no período correto dessa melatonina ser produzida, no período da noite, depois das 6, 7 horas da noite, a melatonina não é mais produzida porque ela já ficou durante o dia inteiro no seu cérebro. Então você fica com aquela sensação de cansaço no momento que você deveria estar alerta, que você deveria estar produtivo, e quando chega a noite, que você deveria dormir, você está com aquela sensação de que está super produtivo. Aí tem aquela máxima, né? Doutor, eu sou mais produtivo no período da noite. Por que será? Será que é por causa dessa desregulação de melatonina e cortisol? Então, se expõe à luz solar durante o dia que o seu sono com certeza vai melhorar. Segunda dica para você que gostaria de dormir melhor: faça atividade física. É isso mesmo, atividade física durante o dia vai fazer com que o seu sono à noite ele seja mais adequado. Mas entenda, a gente tem um limite de horário para fazer atividade física. Teoricamente, o ideal seria você fazer atividade física antes das 6 horas, né? Após as 6 horas da noite, né? A gente já pode gerar um certo estímulo após a atividade física que vai fazer com que o seu sono ele seja mais agitado. Então, o ideal é que você faça durante o dia. De preferência, logo depois de se expor à luz solar. Então, se você pudesse ter uma rotina matinal, de acordar, se expor ao sol e logo depois fazer uma atividade física, de preferência ao ar livre, num parque, numa praça, uma caminhada, esse seria o melhor dos mundos para que você pudesse ter um sono de qualidade. Porque logo cedo você iria inibir a melatonina, como nós falamos, mas também já ia ter um esforço físico. O que acontece em muitas pessoas é que a mente delas estão cansadas, mas o corpo está cheio de energia. Quando chega no período da noite, essa pessoa não consegue dormir, mesmo com aquela sensação de que a mente está muito cansada, de que trabalhou muito, de que se exigiu muito de decisões que você tomou durante o dia, né? Pelo fato de você não estar fazendo atividade física. Se você fizer atividade física, tanto a sua mente quanto o seu corpo, eles vão pedir o sono para que ele possa ser renovado completamente. Então fazer atividade física é super importante para que o seu sono seja de qualidade. Terceira dica para você que quer dormir melhor: não tome café após as 5 horas da tarde. Você pode tomar o café durante o dia, então você pode ingerir a sua cafeína logo que você acorda, aquele café matinal, quem não gosta, mas após as 5 horas da tarde, esse café ele pode te atrapalhar. O café ele inibe uma coisa que nós chamamos adenosina, e a adenosina é uma substância que ela dá uma sinalização para o nosso cérebro de que está no horário de descansar. Quando você toma café, você inibe essa adenosina e você fica mais alerta, mais desperto. Por isso que de manhã você pode tomar sua cafeína, mas após as 5 horas da tarde, como o café ele fica no seu cérebro, né, funcionando no seu organismo por até 5 horas de tempo, se você tomar após as 5 horas da tarde, após 10 horas da noite ainda vai ter cafeína funcionando no seu cérebro e você não vai conseguir dormir de uma maneira adequada. E até aquelas pessoas que conseguem dormir, então tem aqueles que dizem assim, não, eu posso tomar 1 litro de café à noite que eu vou dormir bem. Mas mesmo que você durma, o seu sono vai ser de menor qualidade. Você não vai conseguir aprofundar o seu sono de uma maneira adequada, porque a cafeína vai estar fazendo efeito no seu organismo. Então, o sono ele não se baseia apenas em quantidade, mas também em qualidade. E tomar café após 5 horas pode atrapalhar tanto a quantidade quanto a qualidade do seu sono. Por isso, coloque esse limite. Depois das 5 horas da tarde, o ideal é que você tome somente água. Mesmo refrigerantes, alguns tipos de chá, eles podem conter uma certa quantidade de cafeína que pode atrapalhar o seu sono
sono de uma maneira muito importante. Então vamos tomar esse cuidado aí que o seu sono será de maior qualidade. Quarta dica para você dormir melhor. Essa aqui é uma clássica. Evite o uso de aparelhos eletrônicos 1 hora antes do horário de você ir dormir. Isso porque a explicação para esse fato é de que quando você utiliza o aparelho eletrônico, ele libera essas luzes artificiais e o seu cérebro entende como se fosse a luz do sol. E aquele processo de liberação de cortisol, bloqueio de melatonina, vai acontecer no período da noite. E aí o seu cérebro vai ficar desperto pensando que o dia vai começar, então eu preciso funcionar de uma maneira adequada. E não vai passar aquela mensagem para o seu cérebro que está no horário de descansar, de começar a reduzir os pensamentos, de começar a fazer com que você inicie o seu sono de uma maneira adequada. Uma coisa importante também, além dessa regulação de cortisol e melatonina, quando você está na rede social, quando você está assistindo uma série, você começa a liberar substâncias de prazer no seu cérebro. Principalmente uma substância chamada dopamina. Dopamina sinaliza para o seu cérebro uma ação de maior atividade, de maior motivação, de maior energia e faz com que você fique cheio de dopamina, cheio de prazer e cheio de motivação para fazer diversas atividades. Aí você começa a rolar na cama, começa a querer pedir iFood, começa a querer assistir mais séries, você começa a perder o controle inibitório, né, sobre essas atividades que geram prazer. Então você começa a maratonar as séries, dá 2, 3, 4 horas da manhã e você é vencido somente pelo cansaço, né? Quando chega um determinado horário. Senão você continuaria ali a madrugada inteira nas suas séries e nas redes sociais. Então é muito prejudicial. Em vez de você ficar no celular, assistindo televisão, vendo alguma coisa no notebook, interessante seria se você pudesse ler um livro, por exemplo. Então se você tiver livros em casa, não estou conseguindo dormir, vou para a sala, começo a ler, fazer uma leitura, porque eu não tenho ali a ação dessas luzes artificiais e você vai conseguir focar a sua mente na leitura. O que acontece com muitas pessoas, mesmo quando elas não usam aparelhos eletrônicos, é que elas ficam com os pensamentos que a gente chama de ruminativos, pensando no que vai acontecer no dia seguinte, pensando no que aconteceu no dia anterior. Então elas ficam pensando e divagando, e quando elas têm muitos pensamentos, elas não conseguem se concentrar para dormir. Fazer uma leitura vai fazer com que você foque os seus pensamentos e não deixe eles completamente dispersos, e você consiga se ajustar para que o sono seja de maior qualidade também. Então essa é uma dica super importante. E agora a nossa última dica, essa aqui eu tenho certeza que ninguém nunca te falou. Nossa dica bônus para que você possa dormir bem é: utilize óculos escuros no período da noite. Existem muitas pessoas que precisam trabalhar no período noturno. Então 8, 9 horas da noite, precisa estar ali no notebook, precisa estar respondendo o WhatsApp, precisa estar no celular. E aí você não vai conseguir evitar essa exposição à luz artificial. E aí existe a dica bônus de você utilizar um óculos escuro, de você inibir essa luz artificial. O seu cérebro vai entender como um dia mais escuro, como um dia já reduzindo a iluminação, não como a presença do sol, né? E a produção de melatonina começa a aumentar no seu cérebro a partir do momento que você utiliza óculos escuros. Então, se não tiver jeito, se você precisar estar exposto a esse tipo de luz, então utilizar óculos escuros pode ser a salvação para você. Doutor, a minha esposa, o meu esposo dorme comigo e ele só consegue dormir com a TV ligada. Será que eu vou me separar dele para eu conseguir dormir bem? Não faça isso. Utilize óculos escuros no momento que seu esposo, sua esposa estiver utilizando da televisão, do notebook. Se ele não se convenceu ainda dessa necessidade, então utilizar óculos escuros pode ser também uma saída para que nós possamos regularizar o seu ciclo sono e vigília. Uma coisa muito importante também: existem pessoas que passam o dia inteiro utilizando óculos escuros. Então eles vão trabalhar na rua, eles trabalham de Uber às vezes, trabalham em situações em que eles precisam estar expostos à luz solar e ficam o dia inteiro de óculos escuros. Durante o dia, por muito tempo, o óculos escuro também pode atrapalhar o seu sono da noite.
Porque é o mesmo princípio, né? O seu cérebro vai entender como noite no período do dia. E ele vai produzir melatonina naquele período, em vez de produzir no período correto, né? Vai acontecer uma desregulação desse seu ciclo. Então, utilize óculos durante o dia, sim, eles foram feitos para isso, né? Os óculos de sol, mas que você utilize por pouco tempo. Não fique o dia inteiro também utilizando os óculos escuros, enquanto que no período da noite ele pode ser um aliado muito importante na sua saúde mental e na qualidade do seu sono. E essas são nossas 5 dicas aí para que você possa dormir melhor. Funcionam tanto para você que tem depressão, ansiedade, transtorno bipolar, TDAH, mas também você que não tem nenhum tipo de diagnóstico e tem essa dificuldade de dormir. Higiene do sono deveria servir para todos os indivíduos, porque todos nós podemos melhorar sim a qualidade do nosso sono. Vai te ajudar a perder peso, vai te ajudar a ter mais atenção, a ter mais foco, a ser mais produtivo no seu dia a dia, no seu trabalho, a ter uma sensação de maior energia, de maior descanso. Então o sono é um ponto fundamental que nós não podemos abrir mão como uma qualidade para a nossa vida e para o nosso estilo de vida. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até o final. Compartilhe, deixe seu comentário, deixe sua curtida, faça a sua inscrição. Tem muitas pessoas assistindo nossos vídeos que não estão se inscrevendo no nosso canal. É muito importante a sua inscrição e continue junto conosco. Saúde mental é coisa séria.